Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Mário Lafitte, um dos principais executivos brasileiros da Samsung. Ele vai contar os motivos de a gigante sul-coreana ter ultrapassado a Apple e se tornado, no primeiro trimestre deste ano, a maior vendedora de smartphones no mundo. Vai revelar ainda o tamanho da empresa no Brasil e os planos no país. Nosso segundo convidado é Carlos Gazaf, presidente do Sem Parar, a primeira empresa no país no segmento de pagamento automático de pedágios, que vive um momento de expansão dos negócios. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele é um dos principais executivos brasileiros da Samsung, a líder nas vendas de smartphones em todo o mundo. Essa gigante sul-coreana vem com novidades que serão faladas neste bloco do Show Business com Mário Lafitte, vice-presidente da Samsung para a América Latina. Mário, brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. E eu venho já com uma notícia que eu já adiantei, é uma notícia fresca, né? No primeiro trimestre de 2024, a Samsung voltou para o topo da lista de maiores vendedoras de smartphones pelo mundo, tirando a Apple do primeiro lugar, isso segundo o levantamento feito pela consultoria IDC. Doutor Mário, qual que é o segredo da empresa para ser líder num setor amplamente competitivo no mundo? Bruno, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo e com quem está nos ouvindo hoje. Bem, que bom que você já entrou com esse assunto, que é um assunto que nos orgulha muito. De fato, a performance da empresa globalmente está muito bem. Iniciamos o ano já com essa boa notícia, iniciamos o ano já sendo pioneiros num tema que está, como você já disse em outros programas, que é a conversa de boteco, que é a inteligência artificial. Você acompanha mesmo o show business. Muito, muito. E eu acho que a liderança em qualquer segmento, em qualquer setor, é uma consequência. No nosso caso, que é uma empresa de tecnologia, claro, é uma consequência da dedicação que a empresa tem, tanto de investimentos financeiros, investimento em know-how, no desenvolvimento tecnológico, mas também é uma consequência da preferência do consumidor. E essa preferência do consumidor, no nosso caso, a gente justifica porque a gente busca escutar esse consumidor ao redor do planeta, ao redor do mundo, de uma forma muito atenta, para que a gente possa justamente dar os inputs na área de desenvolvimento, para que a gente possa trazer inovações para o consumidor. E para nós, inovação, tecnologia, só faz sentido se a gente tiver o ser humano, se tiver a pessoa ao centro. Inovação só faz sentido se ela trouxer um benefício para a pessoa, se ela trouxer mais conectividade, entretenimento, mais eficiência no dia a dia das pessoas. Então, assim, para mim, o resultado disso foi natural, a conquista da liderança do mercado. Mas o segredo, pelo que você está falando, é entender as pessoas, a sociedade e talvez antecipar até o que ela quer comprar. É isso? Sem dúvida. Escutar, entender o seu dia a dia, para onde está caminhando as necessidades da pessoa, trazer isso para o contexto do avanço tecnológico. Claro que estamos trabalhando sempre no que ainda não existe. A inovação é desenvolver o que não existe. Mas que é muito desafiador. Mas não faz sentido para a Samsung uma inovação tecnológica que não tenha o ser humano como centro, não tenha a pessoa, a sociedade como centro do benefício trazido por essa inovação. Vamos traduzir para o nosso espectador. Eu imagino que vocês devem ter aí um centro de pesquisa, de inovação gigantesco, né? Tem isso? Vários. Nós temos ao redor do... Tem no Brasil? Temos 2 centros de pesquisas do Brasil. Um localizado em Manaus, próximo à nossa unidade industrial de Manaus, que é uma fábrica excepcional, uma fábrica que produz praticamente toda a nossa linha de produtos. Aliás, você está convidado a nos conhecer. É um prazer. Tanto a fábrica quanto o centro de desenvolvimento, centro de pesquisa. E temos um outro, segundo centro de desenvolvimento e pesquisa no Brasil, em Campinas, também contíguo, próximo à fábrica de Campinas. Nós temos 2 unidades industriais no Brasil.
Bom, a gente está falando de uma gigante sul-coreana, uma gigante de tecnologia, mas quero falar de Brasil, porque você é um dos principais executivos dessa operação brasileira. O que o Brasil representa para os negócios globais da Samsung? Nós aqui do Brasil, do escritório da América Latina do Brasil, que eu faço parte, a gente supervisiona todos os negócios da Samsung, desde o México até a Terra do Fogo, Argentina ou Chile. Então a gente tem uma área de cobertura bastante ampla. Esta região hoje é a segunda maior região em termos de importância global da Samsung, perdendo obviamente para os Estados Unidos. E nesse contexto, o Brasil é um dos top 4, top 5 mercados da Samsung no mundo. É muito relevante. O mercado brasileiro é um mercado muito relevante. São quantos países? Bastante. Nós estamos presentes em todos os cento e tantos países Então a gente está em quarto lugar ali, representa, né? É um país muito importante, é um país estratégico, é um país que tem um volume de pessoas grande, 215 milhões de pessoas, né? Tem uma conexão, o brasileiro tem uma conexão com a inovação muito interessante, o brasileiro gosta de tecnologia, está muito atento. Então é um berço para a gente desenvolver os nossos negócios de uma forma muito positiva. E o resultado, também o resultado de décadas da nossa presença aqui, investindo em marca, investindo em assistência, investindo em presença junto ao consumidor brasileiro. Então hoje, no Brasil, também somos líderes em todos os setores que nós atuamos, né? Em smartphones, em televisores, na gama alta de refrigeradores, que no Brasil são importados, máquinas de lavar e secar de carregamento frontal, ar-condicionado. Então, temos uma posição relevante ou de liderança em todos esses segmentos. O que diferencia o brasileiro dos outros consumidores? Em geral, nós latino-americanos somos muito semelhantes com a nossa relação em relação à tecnologia. Mas falando do brasileiro mais específico, eu diria que hoje o consumidor brasileiro é um consumidor muito bem informado, talvez por responsabilidade de vocês, da imprensa, né? Um consumidor que tem acesso à informação, um consumidor que consome conteúdo de tecnologia em todas as mídias, notadamente na mídia online. Então, é um consumidor que está sempre muito antenado no que está acontecendo no cenário mundial. Não dá para enganar muito o brasileiro. De forma alguma, é um consumidor muito bem informado do que acontece com as novidades. Agora, em relação à tecnologia, o brasileiro em geral valoriza o quê em tecnologia? A inovação. Como eu disse, Ele quer ser surpreendido? É uma cultura que adapta e adota inovações tecnológicas de uma maneira muito natural no seu dia a dia. Como ele está bem informado, ele sabe o que ele vai buscar, o que ele vai querer. Um exemplo, né? Nós estamos nesse momento, nesse ano, um tema, além da inteligência artificial, que a gente pode falar mais sobre isso, a gente também está levando as experiências da casa conectada, através do que a gente chama de Smart Things, que é como os nossos eletrodomésticos e os nossos smartphones se conectam para trazer benefícios para o consumidor, né? Benefícios de mais entretenimento, mais conectividade e até mesmo controle do seu consumo de energia, controle do seu que vai gerar economia de água nas suas lavadoras secadoras, consumo de energia nas refrigeradoras. Então, esse é um tema que está crescendo muito rapidamente no Brasil em comparação de outros países. Inteligência artificial e a casa conectada. A casa conectada. Então, essa novidade desperta o interesse do consumidor, que vai no ponto de venda, seja ele físico ou seja ele online, ele aprende mais sobre essas funções e a gente está tendo um êxito muito grande, um sucesso comercial grande. Mas você está falando da casa conectada, qual que é o papel da inteligência artificial nessa casa conectada, de conectar todos os produtos ali? Muito interessante. Se a gente for falar um pouquinho de inteligência artificial nos produtos e depois como que eles podem gerar esse benefício da conectividade, são territórios assim que despertam muito o interesse da gente e do consumidor. Por exemplo, nós temos um refrigerador da nossa top de linha, que é o Bespoke, que é um refrigerador que é um objeto de design na cozinha. Então, além de agregar valor no design da cozinha, todo o pacote tecnológico. O televisor tem uma tela na porta, onde você tem acesso à internet, você tem acesso a receitas, você tem acesso a uma infinidade de informações. E a geladeira tem uma câmera com inteligência artificial que reconhece o alimento que você está colocando dentro da geladeira. Então, você põe uma maçã,
você põe qualquer outro item e essa câmera reconhece. E ela vai fazer o inventário do que você tem no refrigerador, né? Registra a data de entrada por inteligência artificial, por conhecimento, sabe mais ou menos qual é o prazo desse alimento dentro do refrigerador, e ela faz a gestão do teu conteúdo no refrigerador. Aí você está no mercado, você saiu aqui da Jovem Pan, está lá no mercado fazendo compras, você não sabe o que você vai preparar no jantar. Você entra no teu inventário, aí você pede para a tua refrigeradora, para a tua geladeira, te sugerir uma receita, ela vê o que você tem na geladeira, te sugere a receita, faltou manteiga. Você não tem manteiga. Ela te avisa que você tem que comprar manteiga no supermercado. Não, ou vai sugerir uma outra receita sem manteiga, né? Se bem que é difícil, né? Pode ter um azeite ali perto, dá para colocar, né? Mas enfim, ela vai te sugerir o que falta, ela vai te contar o que falta, você compra, você chega em casa. Quando você começar a preparar a receita, você dá um comando, a geladeira comunica-se com o fogão, que começa a fazer o aquecimento do forno ou o preparativo da temperatura correta para você colocar o seu jantar. Então, isso tudo através de inteligência artificial. Isso é inteligência artificial, né? Sim. Você acaba de definir o que uma inteligência artificial pode fazer num setor, numa empresa e na vida das pessoas, porque esse é um tema que eu estou falando com recorrência e como você mesmo falou, Mário, eu defini isso mesmo, né? Que virou conversa de boteco. Eu falava de inteligência artificial aqui nos programas da Jovem Pan em 2022, a audiência caía, ninguém estava interessado em falar. Foi ano passado, eu tenho até um mês, foi janeiro de 2023, quando a Microsoft colocou lá 10 bilhões na OpenAI, a dona do ChatGPT, que o mundo começou a falar, as pessoas comuns começaram a falar de inteligência artificial, e é interessante você trazer a aplicação da inteligência artificial. Perfeito. E nós começamos o ano fazendo o lançamento do Galaxy S24 com o pacote de inteligência artificial que a gente chama-se Galaxy AI, que é justamente a comprovação ou a prova material de como a gente tira a inteligência artificial da conversa, do pensamento do que vai acontecer no futuro e coloca na sua mão. Coloca na sua mão funções de inteligência artificial que podem fazer edições de imagem incríveis, né? Apagar objetos, mudar objetos. Se tirou uma foto na frente da Torre Eiffel em Paris e passou uma pessoa bem na frente, não tem problema, você apaga, ela reconstrói o fundo, né? Então, capacidades... Dá pra apagar? Apaga. Apaga a pessoa ali? Apaga, troca tamanho, maior, menor. Você tirou uma foto, tá fazendo um salto de bicicleta ou de skate. Ah, não, ficou muito baixo. Não tem problema, você pega com 2 cliques, você pega e leva lá para cima. Aí você fala assim, Mário, mas isso já dava para fazer antes? Sim, dava para fazer com um software profissional, especializado, numa máquina potente. Não você tinha na que fazer mão, um curso para fazer a edição. Na palma da sua mão, com 2 toques, você faz isso, né? Imagem. Outro território da inteligência artificial que está disponível na sua mão. As barreiras da comunicação. Então, eu vou para a Coreia, chego no aeroporto, pego um táxi, não consigo me comunicar com o motorista do táxi. Não falo inglês, não falo coreano. Não há problema. Aciono o Galaxy AI do meu S24, faz a tradução. Revolucionário, né? É ficção científica. Não, hoje, mas para mim eu acho revolucionário porque você pode chegar em qualquer país do planeta, você está citando não há a Coreia barreiras. do Sul, Não e há você barreiras. pode ter esse diálogo que a gente está tendo neste momento aqui no Show Business através da tecnologia, que daí você está citando o celular, né? Mas basicamente Bruno, você pode ter. E outra, eu posso pegar o meu S24, ligar para um telefone fixo. A outra pessoa do outro lado não precisa ter um smartphone, não precisa estar conectado na internet. Eu não preciso estar conectado na internet aqui. A tradução é feita no processamento do Galaxy S24. É offline, essa tradução simultânea. Então, nem necessário é que eu esteja conectado na internet. Então, rompe-se as barreiras da comunicação e da linguagem. Esse também está absolutamente disponível no teu Galaxy S24. Quer saber uma função que foi feita para vocês, jornalistas? Opa! Gravação, você está numa entrevista ou numa reunião. De transcrição? Você grava, ele faz a transcrição de áudio para texto, e aí ficou lá uma entrevista de 2 horas, 1 hora, muito grande, você manda fazer um resumo, faz o resumo. Eu achei que o resumo ficou muito formal, você dá o tom da linguagem de como você quer esse texto.
E eu preciso mandar para os Estados Unidos, para o meu sócio lá dos Estados Unidos. Você clica um botão e ele faz a tradução para o inglês. E, de novo, tem a comunicação no meio, né? Porque você manda para outro país. Perfeito. Então, são exemplos que a gente trouxe em janeiro no Galaxy S24, que nesse território do uso da inteligência artificial para o indivíduo, para as pessoas, nas suas atividades de lazer ou mesmo profissionais, absolutamente desmistificam a questão da inteligência artificial, né? Agora, tem alguma característica humana que a inteligência artificial generativa não vai conseguir replicar? Eu vou dar minha opinião, né? Eu não sou o profundo especialista, cientista de inteligência artificial. Eu acho que a interação humana, onde a inteligência artificial colabora na quebra das barreiras da linguagem, como os exemplos que nós falamos, então a interação humana, a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é insubstituível. Eu acho que máquina alguma poderá substituir-nos nesses territórios mais emocionais e sentimentais. Profissões onde a interação humana é extremamente necessária, como essa nossa agora. Eu acho que é um território ainda muito humano. E profissões como medicina, essas questões muito humanas, eu acho que são territórios onde a máquina não... Imagino eu, opinião particular. Lógico, né? Mas é a opinião do... E eu acredito, assim... Claro que uma máquina pode fazer cálculos muito mais rápido do que o ser humano, pode trabalhar na identificação de imagens, talvez de uma forma mais eficiente que o ser humano, mas o ser humano, com o apoio de uma máquina, sem dúvida vai produzir muito mais e vai gerar benefícios individuais e sociais e de crescimento da sociedade de uma maneira exponencial. Então eu vejo a inteligência artificial como quebra de barreiras, melhora de eficiência para um mundo mais desenvolvido no futuro iminente ou até mesmo no presente, sim, no caso dessa inteligência artificial à nossa disposição. Você já usa a inteligência artificial no trabalho na hora de tomar decisões? Não, estou falando na hora de tomar uma decisão ali. Há muito. A gente, de produção de material, como esses resumos de texto, transcrição de áudio em texto, isso tem me auxiliado muito no meu dia a dia. Tradução tem me auxiliado muito no dia a dia com a inteligência artificial, né? E para nós, o mais importante é que essas funções de inteligência artificial estejam cada vez mais na mão das pessoas, na sala de estar das pessoas, nos seus televisores com inteligência artificial, nas cozinhas com a geladeira, na área de serviço com a máquina de lavar e secar, que também tem funções que só são possíveis com a inteligência artificial. Por exemplo, a máquina reconhece se a roupa está muito suja, está pouco suja, qual é o tecido da roupa que se colocou na máquina. Ela sabe tudo. Ela faz o ciclo de lavado através de inteligência artificial, combinando esses dados e informação, gerando economia de detergente, economia de água, que é um tema presente na nossa sociedade, e de energia elétrica. Então, de novo, um exemplo de inteligência artificial a benefício, gerando benefícios para o indivíduo, porque está economizando até o seu orçamento, mas também para a sociedade. Então, eu tenho uma visão extremamente positiva da inteligência artificial e a nossa missão, a missão da Samsung, é levar essas funções a mais amplitude possível da mão das pessoas. Por isso que nós lançamos, como eu disse, Galaxy AI no S24 em janeiro, mas logo em seguida já nós disponibilizamos o Galaxy AI para as gerações anteriores dos nossos smartphones. Então, o S23, o S22, o S21, não ficamos lá exclusivo no lançamento. A gente quer trazer a inteligência artificial para todos. Ô Mário, hoje a Samsung, o maior business dela é o smartphone. A gente está falando de um monte de produto aqui, né, em que vocês, inclusive, são líderes. Mas no mundo, ela mais ganha dinheiro com o celular? O nosso negócio é a inovação, nosso negócio é a tecnologia, né? É um conjunto eu acho que não existe uma grande vertical, é o conjunto das nossas ofertas para o consumidor. É uma empresa que tem uma presença muito protagonista no setor de tecnologia para produtos ao consumidor, com esses dispositivos que a gente falou, televisores, geladeira, ar-condicionado, smartphones, né? Mas é uma empresa que tem uma presença na área industrial e de desenvolvimento tecnológico muito grande na área de semicondutores. É um grande produtor e desenvolvedor de semicondutores. Nos nossos celulares, uma grande parte dos nossos celulares tem os nossos próprios chips, que são os chips Exynos.
Exynos, que é a nossa marca própria dos semicondutores para smartphones. Então, é uma empresa muito verticalizada nesse sentido da tecnologia. E voltando agora à primeira pergunta deste bloco, sobre o segredo aí de uma gigante de tecnologia da Coreia do Sul. Eu recebo, como no show business, recebo os mais variados executivos da indústria produtiva e de gigantes de tecnologia também. Você conseguiria definir a cultura da empresa para se tornar esse líder que ela é no mercado? Agilidade, como eu já disse, o foco no cliente, tem uma visão muito grande no cliente, tanto para o desenvolvimento das suas inovações quanto para as suas operações. A gente está muito olhando a vida do cliente, a conveniência do cliente. Parece chavão, mas é uma realidade dentro da empresa, faz parte da cultura da empresa. Uma busca de multicanalidade no mercado atual, né? Hoje, para você ter um êxito no nosso setor de tecnologia, a gente tem que estar presente em vários canais, online, offline, no atendimento ao cliente, a assistência técnica ao cliente, o pós-venda, né? A assistência é extremamente importante. Isso que muitas marcas mais jovens ou até mesmo aventureiras, quando vêm para a América Latina, não prestam atenção na assistência técnica. Hoje nós temos no Brasil 300 pontos de atendimento de assistência técnica, canais de atendimento ao cliente, o WhatsApp, no online, conserto remoto, um percentual gigantesco de situações onde o cliente necessita de algum serviço é feito à distância, online, até mesmo de situações em televisores é feito o reparo online, não necessita nem o técnico visitar a sua casa, porque os equipamentos estão conectados em linha, né? Então, se é uma questão de software, é feito online. Então, assim, a cultura da empresa, em algumas palavras, rapidez, agilidade. Nosso mercado, esse setor de tecnologia exige que as empresas sejam rápidas e um foco no cliente muito grande no que é importante para o cliente. Mário, você sempre foi apaixonado por tecnologia? De vários tamanhos, né? Eu venho da indústria automobilística. Ah, você vem da indústria automotiva? Venho. Já trabalhei em várias marcas durante alguns anos. Você é curitibano, né? Sou de Curitiba. Você é de Curitiba, paranaense, que inclusive ali tem uma região importante, um polo até hoje importante automotivo, né? Sim. Mas você está na empresa há muitos anos, né? 10 anos. Há 10 anos? Uma década, sim. Há 10 anos. E você imaginava que você, lá no passado, ainda em Curitiba, que você ia chegar na posição que você está, de uma das principais lideranças aí brasileiras no setor de tecnologia e também numa gigante como a Samsung? Olha, eu sempre foquei muito na missão do momento, né? Sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito focada na missão do momento. É óbvio que a gente tem que levantar a cabeça, olhar para o futuro, investir no presente para colher no futuro, né? Então, eu fui muito desse raciocínio. O que eu preciso me desenvolver nesse momento de hoje para olhar para frente? Eu sou engenheiro mecânico. Praticamente nunca atuei em engenharia, sempre na área comercial, desenvolvimento, comunicação. Me apaixonei por comunicação e estou nesse setor e eu amo o que eu faço e sempre gostei muito do que eu faço e eu acho que essa é uma condição necessária para a gente ter um crescimento profissional. O ambiente do executivo é um ambiente exigente hoje em dia, cada vez mais. Óbvio que o ambiente de negócios é exigente e a gente sempre precisa estar se atualizando. E quais as tendências? Você que gosta de tecnologia já e trabalha há um bom tempo no setor, quais são as tendências aí mais promissoras no setor que você vê? Ou você acha que inteligência artificial veio com tudo e vai ficar por muito tempo? Inteligência artificial é algo transformador. Eu acho que a gente tem a sorte de estar vivendo esse momento. A inteligência artificial já está transformando e tem um potencial de transformar ainda mais, tanto na vida das pessoas, nos lares, como a gente já explicou. A gente já falou um pouco sobre algumas funcionalidades. Mas ela é transformadora e o desenvolvimento não para nesse momento. Uma área que eu acho que a gente ainda tem muito a crescer é a área de saúde, a área dos vestíveis, né? Ligados à saúde, o bem-estar e até um pouco mais além do que o conceito da saúde, o conceito do bem-estar. Os vestíveis hoje, um Galaxy Watch, esse aqui já
medição cardíaca, pressão arterial, monitoramento do sono. Recentemente lançamos mais um software que identifica a apneia durante o sono, reconhecido por autoridades. É uma série de funções já feitas no relógio de hoje, né? Então, e esse é um território... Ele vai monitorando e vai prevenindo... Monitora, previne. Por exemplo, tem aviso de queda. Então, muito interessante para pessoas mais idosas, eventualmente. Aviso de queda se programa, se há uma queda, ele avisa um familiar. Então, eu acho que nesse território da saúde é onde a gente tem um amplo espaço de crescimento para benefício do indivíduo. Existem pesquisas com universidades e escolas de medicina aqui no Brasil, bastante avançadas com o uso do Galaxy Watch, em aplicações médicas de altíssimo nível. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui no Show Business. Teve um tema recente que eu coloquei nos meus programas aqui da Jovem Pan News de negócios que ficou quente, que é o seguinte: a Samsung na Coreia do Sul, ela achou uma norma lá para executivos para trabalharem 6 dias na semana. Essa norma só não tá aqui no Brasil, né? Você está trabalhando 6 dias na semana, 7, 5... Como é que a gente faz? Primeiro, onde é que está a fronteira do trabalho e do lazer hoje em dia, né? Boa pergunta. Primeira coisa, né? Exatamente. Não, mas eu acho que os 6 dias lá era presencial mesmo. Não, isso, se você me permitir, me desculpe, isso no fundo foi uma grande bobagem, mal interpretado. Não, é importante você falar mesmo, porque isso foi um assunto não só nos meus programas, mas evidentemente caiu no mundo todo, falando desses 6 dias de trabalho presencial aí de executivos da empresa. Não, que bom que você perguntou, e de fato foi bobagem no sentido de um ruído de interpretação cultural, até mesmo da próprio conteúdo da notícia, né? O que foi noticiado na Coreia, que era um grupo específico de pessoas envolvidas numa específica atividade, num projeto ou numa situação muito específica, que naquele momento, por aquele período, iam fazer um esforço extra de um trabalho mais extenso. Mas era uma manchete, né? Na verdade foi uma manchete. A matéria estava escrita explicando e tal. Quando veio para cá, acabou se traduzindo a manchete e deu notícia, né? Sim. Claro, o sul-coreano, nós da Samsung temos uma reputação de trabalhadores árduos, sérios, acordamos cedo, vamos dormir tarde, somos dedicados. Um traço da personalidade da empresa é de realmente realizar o impossível, né, e buscar aquele passo a mais, realizar o resultado. E o que acontece é que a empresa tem um sucesso muito grande, tanto na sua área de pesquisa e desenvolvimento, trazendo inovações, quanto de realização comercial e dos negócios com os parceiros, etc. Então, juntou essa reputação de trabalhador árduo com essa notícia e gerou essa quase que um meme, né? Exato. Eu mesmo repercuti, dava audiência, porque as pessoas queriam ouvir sobre essa notícia. Qual que é a maior diferença entre o nosso jeito de trabalhar e o jeito dos sul-coreanos, Mário? Muito semelhante. É semelhante? Muito semelhante. Assim, a Coreia do Sul... São trabalhadores, você já adiantou, A Coreia do Sul, né? É um país incrível, é um país que tinha um produto interno bruto nos anos 50 menor do que o Brasil, né? É um país que se reinventou, que se reconstruiu no pós-guerra através da educação, através da dedicação da sua sociedade e de uma visão muito séria e muito concreta acerca da educação ser uma ponte para a construção de um país melhor, né? E isso efetivamente é comprovado. A gente vê isso na história da Coreia, que saiu dos anos 50, 60, para potência comercial, qualidade de vida dos seus habitantes, e todo esse lado positivo da Coreia do Sul. Acho que poderia ser um grande exemplo para o Brasil e para os nossos países da América Latina. E a gente acredita que a educação é uma ponte para um futuro melhor para as nossas sociedades. Tanto é que nós usamos esse tema de educação como o nosso tema mestre dos nossos projetos sociais na região da América Latina. Investimos em projetos de educação de ensino médio, projetos de educação já no pré-emprego, jovens de 17 e 18 anos, preparando para empregos tecnológicos. E, no fundo,
É isso que nós precisamos, né? Uma empresa de tecnologia precisa de mentes preparadas, pessoas que se dediquem à engenharia, ciência, matemática, mulheres que se interessam por engenharia, matemática, ciência, pesquisa. Se a gente comparar o volume de engenheiros que nós formamos, e não falo só de Brasil, estou falando da região, com talvez outros países, a gente vê que a gente tem espaço para crescer na formação de técnicos e engenheiros e engenheiras para a nossa sociedade. O que vocês valorizam na escolha dos profissionais? A gente valoriza As coisas estão mudando, né? Se você como executivo há 10 anos numa única empresa, se você pegar o que você valorizava há 10 anos atrás, eu imagino que hoje tem alguma coisa mudado, né? Talvez o que não muda... Hoje o nosso ambiente de trabalho, nossa cultura no ambiente de trabalho é muito globalizada, né? Então, nós temos um ambiente misto, híbrido, casa, home office, muita flexibilidade, pode desenvolver projetos em casa, projetos no escritório. Nós, do escritório regional da Samsung, a gente viaja muito, a gente tem uma gestão muito presente nos países, né? Eu acho isso um privilégio para eu poder conhecer as culturas de México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina de uma maneira única. Os profissionais de toda a região são de altíssimo nível. O que a gente busca nos jovens é dedicação, interesse. A gente não busca as respostas certas, a gente busca perguntas, né? Curiosidade, pergunta, inovação. Os jovens vêm nessa tocada, nessa batida de buscar a inovação no ambiente online, muito comum, né? E o que você tem achado dos jovens que estão chegando, dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho e numa empresa do porte da de vocês? Nossa experiência é muito boa, minha experiência pessoal é muito boa com os nossos jovens. Começamos, né, com os nossos estagiários, né, então jovens que estão na universidade. A gente vê realmente uma passada, né? Quando termina o contrato de estágio, vem o contrato profissional, óbvio que a gente busca manter os talentos conosco, nem sempre é possível, o ambiente corporativo nem sempre permite que a gente tenha posições para contratar a todos, e a gente busca, através da nossa rede de conhecimento, endereçar, encaminhar essas pessoas para os mercados, mas eu vejo os jovens interessados em aprender, vejo uma presença de uma cabeça mais globalizada do que há 10 anos atrás. A própria Coreia do Sul hoje está muito mais presente na cultura do dia a dia através do K-pop, da comida coreana, das séries, né? Isso que não acontecia há 10 anos atrás, né? Eu vi assim, teve uma valorização ali de cultura, incentivo mesmo, né? Muito positiva. Até no audiovisual, né? Muito positiva. Então, há 10 anos, a Coreia, assim, você fala assim, eu trabalho na Samsung, é uma empresa coreana, né? É coreana. Mas era meio assim, meio embaçado. Hoje os jovens têm muita clareza o que é a Coreia, com sua cultura e tal. Isso facilita para a gente na hora de atrair o talento. Seus filhos querem seguir na área de tecnologia? Não, eu tenho um na comunicação e um fazendo filosofia. Então, uma mudança. Mas comunicação tem tudo a ver com você, né? Tudo. Você se diz um apaixonado por comunicação. Amo. Um bom vendedor é um bom comunicador? Indispensável. O que é o bom vendedor? Indispensável. O bom vendedor é aquele que possa identificar o que o cliente precisa e fazer a compatibilização com a oferta que ele tem, né? Da melhor forma possível. Esse eu acho que é o bom vendedor. E você é bom vendedor, viu? Porque você vendeu nesse bloco de showbiz uma quantidade variada aí de produtos. Quem que é a sua grande referência na vida e nos negócios, Mário? Eu acho que assim, nos negócios, pergunta desafiadora, né? É uma pergunta clássica do show business, eu faço com praticamente todos os convidados. Mas eu gosto muito quando a gente vai falar assim, quem é uma personalidade, uma referência empresarial, local, latino-americana, brasileira. Mas eu pensei muito sobre isso e eu acho que a resposta, assim, está muito próxima do empreendedor latino-americano. Vamos falar de Brasil, o empreendedor brasileiro, né? O nosso ambiente empresarial é um ambiente difícil, árido, complexo, né? Então, o empreendedor brasileiro, seja ele da dona de casa que está fazendo coxinha para a filha vender na faculdade ou onde seja, até um empresário mais estruturado, já de gerações, eu acho que são personalidades que merecem muita admiração do nosso lado. Eu como executivo, eu nunca fui empresário, eu como executivo, eu acho que merecem o nosso reconhecimento. Apesar de que, para mim também, eu tenho
o conceito que a gente precisa ter dentro das empresas essa faísca do empreendedor dentro da empresa. Isso, né? É verdade. Porque o empreendedor... As pessoas acham que empreender é só montar um negócio. Mas você pode empreender dentro de uma empresa. Sem dúvida. Né? E a gente precisa, eu busco isso nos meus executivos, que é justamente aquela visão de criar o que não existe. O que o empreendedor faz? Ele cria o que não existe, ele saiu do nada, criou alguma coisa, ou dentro de um negócio já existente, ele criou uma outra linha de produto, uma outra unidade industrial ou de produtos, né? Então a gente precisa de executivos que tenham essa faísca de criar o que não existe, porém, com muita visão de recurso, que recurso eu vou usar, como eu vou dar retorno a esse recurso. O que você falou, o espírito e o entendimento de como é vender uma ideia. Todo executivo é um vendedor dentro de casa. Nós vendemos as nossas ideias para o board, para o chefe, para o CEO, para o CFO, para liberar o recurso. Nada mais é do que um processo de vendas. Então, todos nós somos vendedores de ideias, conceitos. E se o executivo dentro de uma grande empresa ou pequena empresa não tiver essa faísca de buscar todo esse caminho, esse percurso, não vai ter êxito, porque precisa de energia, precisa de motivação, precisa acordar cedo, com vontade de fazer. Então isso é muito importante ter no executivo também esse espírito empreendedor. Muito bem. Nós conversamos com Mário Lafitte, vice-presidente da Samsung na América Latina. Foi um papo delicioso aí para traduzir e desvendar um pouco, porque você falou um pouco, mas desvendar aí os segredos dessa gigante sul-coreana de tecnologia. Obrigado pela presença. Tem mais, eu posso voltar. Com certeza, já está convidado. Vamos esperar só mais um pouquinho. Segundo semestre você já está mais do que convidado, viu? Obrigado. E o Show Business vai dar uma rapidíssima pausa e volta em instantes. E voltamos com mais um bloco do Show Business. Ele é o comandante do Sem Parar, a primeira empresa no Brasil do segmento de pagamento automático de pedágios. O negócio começou assim, mas tem se expandido para variados tipos de serviços e negócios. Neste bloco do Show Business, vamos conversar com Carlos Gazaf, presidente há quase 4 anos da companhia. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Gazaf, quando que começou e por que, na verdade, vocês perceberam que dava para fazer muito mais dinheiro dentro da empresa do que com o pagamento em pedágio? Bruno, prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Sem Parar é a empresa líder, né? Nasceu no pedágio com muito orgulho e ao longo dos anos foi inovando, construindo as razões de uso além do pedágio, né? No estacionamento de shoppings, aeroportos, postos de combustíveis, drive-thrus de restaurante. E ao longo desse processo, né, de engajamento dos nossos clientes com outras alternativas de uso da tag, nós demos um passo importante que foi a construção do nosso super app, do super aplicativo do Sem Parar, que acabou com o tempo se tornando o grande canal de relacionamento e interação com os nossos clientes. Hoje nós disponibilizamos nesse super app mais de 30 serviços associados ao veículo para os nossos clientes, desde consultar o cashback, pagar IPVA, consultar se você tem, né, um eletroposto próximo para quem tem carros elétricos. E dentro desse canal e dentro desse conceito do super app, a gente vem explorando claramente outros serviços, não só dentro do uso da tag, mas dentro do contexto do carro, né? Expandindo para serviços como seguros, o próprio serviço mais recente que nós lançamos, que é o Sem Parar Mais, que é uma oferta de tag mais cartão de crédito. Mais recentemente fizemos uma aquisição também no setor de parcelamento de débitos veiculares. Normalmente no começo do ano, em meados de janeiro, as contas e os débitos veiculares, o licenciamento, os impostos veiculares, é uma conta importante para os brasileiros de forma geral. Então nós construímos outros serviços sempre na tese de que além do pagamento em deslocamento com a tag, existe espaço para crescer também no contexto do... São 20 anos de história, né? Quase 24 anos. É uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira que hoje tem um principal acionista desde 2016, uma empresa americana chamada Corpay, que fez a aquisição na época. O Sem Parar foi fundado pelo Ivan Toledo, um dos fundadores principais da empresa, e o grupo de concessionárias que construíram Sem Parar, isso em meados de 2000. A empresa evoluiu muito nesse período. Hoje a Corpay é uma empresa que inclusive tem capital aberto na Bolsa Americana, né, na Bolsa de Nova York, é o principal acionista do Sem Parar. Meses atrás a gente recebeu aqui no Show Business o Miguel Setas, CEO
da CCR, né, que comanda aí aeroportos, comanda rodovias no Brasil. E um dos temas que a gente falou foram duas palavrinhas: Free Flow. Ele falou amplamente sobre isso e é um tema que você tem falado com muita frequência, porque inclusive é um assunto que interessa vocês. Perfeito. Em primeiro lugar, o que é o Free Flow? A passagem ali no pedágio sem pagamento, sem a cabine ali com um humano cobrando você? Perfeito. O Free Flow, de uma forma, Bruno, simplificada, você substitui aquelas praças de pedágio, aquelas grandes praças de pedágio, que normalmente as concessionárias investem um valor importante do investimento das obras para fazer o alargamento daquela pista e construir aquela estrutura grande com as filas manuais e filas automáticas. Aquela estrutura passam a se tornar, então, pórticos. Lembra muito a estrutura dos radares de velocidade. São pórticos de pedágio que o cliente faz o pagamento em movimento, sem a necessidade de parada, sem a necessidade de desaceleração, ou sequer ter que respeitar a faixa do veículo. Ele pode, inclusive, se movimentar passando em alta velocidade por esses pórticos. No momento que o usuário passa por esses pórticos, o cliente que tem tag, ele passa a ter um desconto de 5%, um desconto básico, e para os usuários frequentes daquela rodovia, ao longo de 30 dias, a tarifa é decrescente, podendo ser até uma tarifa 70% menor do que a tarifa base. Para os usuários que não têm tag, então eles podem ser lidos pela placa. Então a concessionária faz uma notificação a esses usuários usando canais do governo, como a carteira de trânsito, que está em fase de implementação nesse momento, a própria sinalização da rodovia, e o usuário tem até 15 dias ou até 30 dias, o que está em discussão nesse momento com a NTT e com o Senatran, para que o usuário possa fazer o pagamento da tarifa de pedágio nos canais das concessionárias. Então não há nenhum guichê, não há um local na rodovia para que se faça isso. Isso é feito através dos canais digitais. Uma das grandes vantagens... É isso que eu ia perguntar, qual que é o benefício? Uma das grandes vantagens para o usuário final é que, primeiro, que o custo das obras, o investimento feito pelas concessionárias é um investimento menor. Naturalmente, isso se traduz numa tarifa mais eficiente. Pode abaixar? Ou vai abaixar? Deve abaixar. Deve abaixar. Vários estudos que comprovam que a estrutura e o investimento, ele gera uma tarifa menor. E há um segundo elemento muito importante nesse contexto que nós chamamos de justiça tarifária. A possibilidade de você construir pórticos menores, sem um investimento de alargamento de pista, entre outros investimentos. É possível fazer a cobrança por trecho ou por quilômetro rodado, dando a possibilidade de um usuário que não necessariamente trafega por toda a rodovia, ele entra e sai da rodovia num determinado ponto, ele só paga por aquele trecho, por aqueles quilômetros que foram trafegados. Hoje isso não é possível. Hoje, os primeiros... Ou alguns trechos já é possível isso? Hoje existem cerca de 3 experimentos, 3 concessões no Brasil. O Miguel e toda a turma lá da CCR Rodovias acho que deu um passo importante em fazer o primeiro projeto no Brasil. Que é na Rio Santos. Que é na Rio Santos, aqui na região de São Paulo para o Rio de Janeiro, ali para o litoral do Rio de Janeiro. Mas já existem projetos no Rio Grande do Sul, ali com a Caminhos da Serra Gaúcha. Também agora mais recentemente em Minas, na região de Monte Sião, chegando até Minas Gerais, de São Paulo para Minas Gerais, com a EPR, que também instalou um pórtico de Free Flow ali. E agora em São Paulo deve chegar, na rodovia dos Tamoios, em meados de agosto, na região de Jaboticabal, deve chegar então o primeiro pórtico de pedágio dentro de uma cidade, dentro do estado de São Paulo. Então, eu diria que no setor de infraestrutura, obviamente que existem contratos, existem licitações para que se possa adotar cada vez mais o Free Flow aqui no Brasil, mas eu diria que está indo muito bem. Os primeiros experimentos têm mostrado boa adesão, o volume de inadimplência relacionado ao uso também tem sido em parâmetros controlados, então eu diria que o primeiro passo é interessante. Esse foi um ponto, você já adiantou, inclusive, porque eu perguntei para o Miguel Setas, vou perguntar para você também, sobre os desafios do Free Flow aqui no Brasil, se a inadimplência não pode assustar vocês mesmo, porque tem uma questão que quem tem a tal da tag vai ser cobrado, como é cobrado toda vez que você passa ali por um pedágio. Agora, quem não tiver a tag, né? O que acontece a partir dali? Quem não tem ele passa ali pelo pórtico, mas uma hora ele vai ter que pagar, né? Perfeitamente. Ou seja, ele passa pelo pórtico, ele tem um prazo de até 15 dias. A regulação nova deve dar um prazo até 30 dias
para que o usuário, então, acesse os canais da rodovia, né, da concessionária e faça o pagamento. Ele é notificado, por exemplo, passou aqui, ó, você tem uma dívida aqui com a gente. Ele é notificado? Hoje essa notificação ela é mais através de placas no entorno dos pórticos para comunicar ao usuário que ali está passando por um pórtico de pedágio free flow. Existem alguns estudos e alguns trabalhos em andamento com o governo de usar os canais digitais, a própria carteira de trânsito, que é um aplicativo muito comum, né, usado por muitos usuários no Brasil, você passar a receber as notificações de passagem pelos pórticos de free flow também através do aplicativo. Mas eu diria, Bruno, que no contexto do free flow, obviamente que o usuário que tem a tag, ele não tem que se preocupar com esse inconveniente, eventualmente, de ter que se lembrar de fazer o pagamento após o prazo de 15 a 30 dias, né? E pode, obviamente, usufruir do benefício do Free Flow, que é um aumento, a maior fluidez e o maior acesso às rodovias. Então, eu entendo que quando a gente compara, por exemplo, com países mais maduros, o nosso vizinho mais próximo aqui, que é o Chile, vai completar esse ano 10 anos de operação do Free Flow no país, deve desativar a última praça de cabine manual e de cabine automática no Chile neste ano. Então, eu diria que é um processo de implantação paulatino, longo, requer, obviamente, um processo educativo importante e requer, obviamente, que as associações, as concessionárias, as empresas de pagamento automático, todas possam trabalhar juntos para que o Free Flow dê certo no Brasil. E vai seguir esse nome mesmo, Free Flow. Tem estudo aí de fazer, brasileirar esse nome? Eu diria que alguns nomes em inglês no Brasil, por incrível que pareça, muitas vezes pega, né? O Bank no Brasil, por exemplo, não é o banco. O Bank pegou, né? Pegou. Eu diria que várias empresas, todas inclusive... as classes, eu vejo. Perfeito. Inclusive usam isso na própria marca. O Free Flow até aqui, nas pesquisas e nas interações que a gente tem com as concessionárias, tem sido a palavra que tem fixado na cabeça dos brasileiros de forma geral, mas a tradução livre seria fluxo livre, ou passagem livre, ou pedágio sem cancela. Eu acho que o Free Flow tá dando certo até aqui. Ô Gazaf, eu fico imaginando a quantidade de dados que vocês têm dos clientes, porque a partir do momento que eu, dono de um carro, fico andando pela cidade, fico andando numa rodovia, paro num shopping, você sabe de absolutamente tudo. Tudo a partir do momento em que eu entro no meu carro. Como é que vocês lidam com essa quantidade avassaladora de dados que vocês têm na base de vocês? Perfeito. Eu diria, Bruno, assim, primeiro é uma questão de responsabilidade importante para a gente. Hoje o Sem Parar tem 7 milhões de tags na sua base, cerca de 6.500 pontos urbanos, então são 6.500 pontos, além das praças de pedágio, que nós capturamos pontos de deslocamento dos nossos clientes. Então, primeiro, com muita responsabilidade, respeitando a privacidade dos nossos clientes e, obviamente, talvez trabalhando em duas grandes frentes. A primeira é como esses dados podem beneficiar ou podem serem utilizados para oferecer serviços personalizados para os nossos clientes. Então, estava comentando um pouquinho de seguros, né? É uma oferta que nós começamos há pouco mais de 2 anos, quase 2 anos de operação aos serviços de seguros Sem Parar, e nós atingimos em dezembro do ano passado 1 milhão de apólices vendidas. Tem sido um sucesso até aqui e os dados podem claramente ser utilizados para melhorar o preço do seguro, melhorar o preço da apólice. E obviamente que o usuário precisa concordar com isso, precisa autorizar com isso. Ele precisa autorizar, não ele pode? Precisa, exatamente. Ele está nos canais digitais do Sem Parar, ele quer fazer uma cotação de seguro, ele autoriza então que o Sem Parar possa utilizar isso. Uma outra frente que a gente utiliza também os dados é muito informando a opinião pública em parceria com grandes canais de comunicação do país, dando informações sobre rodovias, informações sobre os usos dos shoppings, sobre o preço da gasolina. Movimentado, por exemplo. Perfeito. Então, estacionamento lotado em tal shopping, dá para... Bom, vocês devem ter. Nós temos, sem dúvida. Dia das Mães é um período de alta concentração de volume de acesso, Natal. Quando você olha o preço do combustível, nós temos 2.500 postos hoje no Brasil. É uma amostra bem interessante nas principais capitais, que nós claramente conseguimos saber qual a diferença do preço na bomba, que os usuários estão utilizando para fazer o abastecimento. Então, eu acho que a gente usa os dados, obviamente, para beneficiar os usuários, quando isso pode trazer uma oferta personalizada e customizada, e, obviamente, a opinião pública em geral, oferecendo dados e estatísticas sobre mobilidade, sobre o ecossistema de mobilidade de forma geral. Vocês fizeram um estudo recente, muito recente aí, sobre a evolução das Mobtechs, né, que são as startups de mobilidades, e esse estudo contempla o Brasil, né? Sem dúvida. O que vocês concluíram aí dessas startups que estão surgindo,
focado na mobilidade no país. Perfeito. Foi um estudo feito no ano passado, feito pelo Sem Parar em parceria com a Liga Ventures. A Liga Ventures é um veículo importante do setor de startups, conhece muito do ecossistema de startups no Brasil, centros de inovação. Nós fizemos um mapeamento de quantas startups associadas à mobilidade existem hoje no Brasil. Nós identificamos 157 empresas que hoje atuam no Brasil. A grande maioria delas foi fundada entre 2019 a 2022. Hoje, cerca de 45% dessas startups oferecem serviços para clientes finais. E os dois setores mais importantes que esses empresários brasileiros empreendem, inovam, né, no Brasil, estão muito associados à mobilidade elétrica e o uso, a gente estava falando de dados, à inteligência de dados. E um detalhe bem interessante, bem curioso sobre essa pesquisa, São Paulo, obviamente, é onde existe a maior quantidade de startups, hoje de Mobtechs. Em segundo lugar vem o estado de Santa Catarina, o que mostra o quanto a região local, o quanto, né, o investimento que é feito ali naquela região para fomentar inovação, novas empresas e assim por diante. Vocês conseguem detectar, por exemplo, o interesse aí por carros elétricos? A gente já consegue identificar, sim. Na prática, hoje, quando a gente olha o mercado e a gente olha os dados oficiais das associações, né, de veículos elétricos, hoje existe cerca de mais ou menos uma frota de 300 mil veículos elétricos no Brasil e se vende aproximadamente 15 mil veículos elétricos novos no Brasil, das mais variadas formas, 100% elétrico, ou híbrido plug-in, ou com bateria. Então, ainda é um volume na ordem de menos de 10% do total de veículos novos vendidos no Brasil. A gente percebe o início da adoção. Um dos serviços que nós disponibilizamos no nosso aplicativo é que o cliente do Sem Parar tem acesso a um mapa com 100% dos eletropostos que existem no Brasil. Então, quando o cliente... Posto de recarga. De recarga, exatamente. Tem ali a tomada especial para fazer a recarga do veículo quando o usuário está em deslocamento. É muito comum que quem tem carros elétricos usa a recarga na sua própria residência, né? Mas quando ele está em deslocamento, então ele pode usar essa funcionalidade do aplicativo para achar aonde ele pode fazer essa recarga. Ele, inclusive, pode, através da nossa rede parceira, fazer o pagamento dessa recarga e, inclusive, pagar utilizando a conta do Sem Parar. Então a gente percebe uma adoção, existe uma discussão, eu diria que uma macro tendência, se o Brasil vai adotar as mesmas tendências que existem na Europa de 100% de eletrificação, o que aqui as montadoras vêm comentando no Brasil, dado que nós temos o álcool como parte da nossa matriz de energia, matriz de combustão aqui dos veículos, se o futuro talvez aqui no Brasil não é o híbrido flex, não é o híbrido com álcool. Que inclusive, através de estudos, né, a respeito da poluição, ele polui até menos do que um carro 100% elétrico com matriz a carvão, matriz de energia diferente do que existe, por exemplo, na Europa. Então, eu acho que a gente pode experimentar uma adoção, inclusive no Brasil, de uma forma diferente. Agora, tem sido muito interessante, obviamente, ver novas marcas chegando no Brasil, marcas conhecidas e tradicionais, montadoras tradicionais do Brasil, também se adaptando a esse novo formato. Na sua avaliação, qual que é o papel do Banco Central do Brasil nessa gestão do Roberto Campos Neto, nessa revolução nos meios de pagamentos no Brasil? Eu acho, Bruno, que primeiro existe um reconhecimento dos grupos, né, dos bancos centrais, se é assim que se fala, no mundo todo, que reconheceu o trabalho do Roberto e do Banco Central brasileiro nos últimos anos, reconhecendo como o melhor banco central do mundo, né? Então, acho que há um reconhecimento público desse trabalho. O Roberto fez um trabalho incrível, na minha opinião, nesses últimos anos, em construir novas soluções para democratizar o acesso de serviços, a pagamentos, a bancarização no Brasil. O próprio advento do Pix, a chegada agora do Drex, né? Já tínhamos a questão do Open Finance. Então, e acho que tem conduzido de forma independente, na minha opinião, aí todos os avanços, inclusive também na política monetária. Quando a gente olha o Pix como inovação, é um negócio incrível. Isso é um sucesso cerca de não 30... só nacional, de adesão, em termos de adesão, mas um sucesso estrangeiro, né? Está sendo exportado, né? Quando você olha os números, 39% de todos os pagamentos que são feitos no Brasil são feitos através do Pix. Então, se você imagina que uma nova solução que foi criada há pouco mais de 2, 3 anos, no nosso país, hoje já tem 39% de uso dos brasileiros de forma geral, e quando você olha cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, movimentam 41% dos pagamentos. Então você imaginar que uma nova solução já é quase o mesmo volume de soluções que já existem há muitos anos, e que evolui muito, né, como é o caso dos cartões. Então, realmente é um avanço incrível, obviamente tem muito do papel do Banco Central nesse trabalho. Agora, são mais de 20 anos de carreira, Carlos, aí
Você, nas áreas aí de tecnologia, áreas de serviços digitais, pagamentos, o que mais fascina você em todo esse mercado? Eu gosto muito de tecnologia, Bruno. Eu antes de me integrar aqui ao Desde criança? Sempre comecei com os jogos de videogame, depois fui me movimentando aí para questões de tecnologia. Você era um nerd? Ainda? Talvez seja. Com muito orgulho. Eu sou formado em ciência da computação, o que não é comum em muitos CEOs, né, no Brasil. Então, eu comecei minha carreira no setor de tecnologia, então gosto de estudar tecnologia. Acho que tecnologia é um elemento fundamental para a disrupção de diversos setores e é um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Separar, também no setor de pagamentos. Para você, qual foi a maior revolução no setor de tecnologia? Foi a criação da internet? Foi a criação do celular? O que foi? Eu acho que tem muitas ondas, né, Bruno? Assim, quando a gente olha o passado, existem muitas ondas, mas eu acredito que a democratização do acesso à tecnologia, com a chegada do celular e depois o fácil acesso às soluções de tecnologia, com a chegada dos serviços de nuvem, serviços digitais, que trouxe uma economia totalmente nova, né? Economia compartilhada, desculpe, entre outras coisas. Então, eu acho que quando você dá a possibilidade de qualquer usuário fazer compras na palma da mão, consultar diversos serviços na palma da mão, eu acho que mudou muito como a economia roda desde a chegada do celular, entre outras coisas. Mas serviços de nuvem também, hoje para se montar uma empresa, antigamente as empresas tinham que investir em comprar computadores, comprar equipamentos, montar os escritórios. Hoje, com acesso à nuvem, é muito fácil você construir as suas aplicações, os seus serviços. Então, esse fácil acesso à tecnologia foi uma das grandes mudanças que acho que a gente percebeu. E agora vem o tema da inteligência artificial, que é a próxima onda que eu acho que nós vamos viver todos aqui. E é uma onda que vai ficar? Eu tenho certeza que sim. Não é só uma onda? Existem estudos, né, recentemente, que a própria McKinsey divulgou um estudo recentemente que cerca de 40% das empresas hoje no mundo todo já usam algum tipo de solução de IA generativa nos seus negócios, ou para ganho de eficiência, ou para ganho de produtividade, ou para entregar outra personalização de canais de venda, canais de serviços para os clientes. O Sem Parar, em agosto do ano passado, em agosto de 2023, em parceria com a Microsoft, nós lançamos o nosso primeiro assistente virtual baseado em inteligência artificial generativa. Nós chamamos internamente de... Antigamente chamava Carol, quando a gente começou a usar o IA generativa, a gente chama ela de Super Carol agora. É usado por cerca de 10% das interações de canais digitais via WhatsApp. Mas é um chatbot ali, como a gente conhecia, como os dos bancos, ou ele tem um diferencial? Quando o cliente acessa o chat, ele num primeiro momento tem as opções de acesso, muito parecido com os chatbots. Quando o cliente escolhe a opção 9, ele escolhe para falar com a Super Carol numa versão beta. E nesse momento ele fala em linguagem natural, tirando dúvidas, como se ele estivesse falando com um atendente ou com um especialista hoje do Sem Parar. Nós temos hoje cerca de 10% das interações desses chatbots via WhatsApp direcionados para a Super Carol, com uma assertividade na ordem de 85% a 90% de respostas que tem match com a resposta que seria feito por um especialista do Sem Parar. Então, a nossa visão é que existe uma disrupção na forma como a experiência do cliente vai ser tratada, não só em canais de atendimento, mas em personalização. A forma como se vai tratar dados, trazer inteligência de dados vai se popularizar de uma forma muito rápida. Então, obviamente, nós estamos acompanhando essas tendências muito de perto também. E ainda falando sobre o setor de tecnologia, você que acompanha desde o moleque, quem que é o cara mais genial nesse setor para você? Aquele cara que é referência, assim. Acho que tem as figurinhas carimbadas, né, Bruno? Steve Jobs, entre outros, mas um executivo que eu gosto muito é o Satya Nadella, né, que é o CEO global indiano, Microsoft, indiano, na minha visão, genial, né? Não é fácil liderar uma empresa daquele tamanho, promover as mudanças, as transformações que ele conduziu junto com todo o time executivo da Microsoft nos últimos anos. A Microsoft claramente se posicionou, né, como uma alternativa líder, né, nas soluções de inteligência artificial. Então, admiro a empresa, mas admiro o executivo, o próprio Satya, pelas transformações que ele fez, o mindset de crescimento. Tem alguma lição, alguma frase que você usa, inclusive, no seu dia a dia como alto executivo de uma companhia, de tecnologia também, né? Eu acho que a liderança, Bruno, ela tem que ser uma liderança, por exemplo, ela tem que ser uma liderança inspiradora. E eu tento, no meu dia a dia ali com a minha equipe, com a nossa turma ali,
obviamente, demonstrar quais são os valores do Sem Parar, estimular isso a cada decisão, na hora de lidar com problemas, na hora de lidar com coisas novas, como tem que ser o nosso dia a dia. E eu gosto muito dessa ideia de liderar, por exemplo, o executivo que não está só sentado ali despachando, né, na mesa do executivo, mas está junto com o time, está na ponta, está no campo, está dando exemplo. Eu gosto muito, inclusive, de estar próximo do cliente, do atendimento das nossas lojas, nas nossas praças de pedágio, porque é ali onde a vida real acontece. Muito bem. Olha, nós conversamos com Carlos Gazaf, presidente do Sem Parar. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês mais uma vez. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News.